Olá a todos, aqui estamos nós para a nossa última aula de português língua não materna de nível intermédio. Hoje, como é a nossa última aula, vamos fazer aqui vamos trabalhar aqui uma coisa um bocadinho mais difícil, que são os resumos. Mas antes de entrarmos no tema exatamente da aula, os resumos que estão associados às línguas estrangeiras, eu tinha dito na aula passada, neste caso, tinha dito na aula passada que iria fazer isso, íamos continuar com o tema das línguas estrangeiras, mas antes de começarmos esse trabalho exatamente, eu sei que na última aula te mostrei um vídeo em que estavam dois jovens que viviam em Áustria, em Viena, na capital da Áustria, e trabalhámos um pouco aqui porque um era mais extrovertido e isso ajudava na aprendizagem das línguas. Eu depois também te disse, ou questionei-te, referi, aliás, que nós, quando aprendemos uma língua, temos que saber exatamente o significado das palavras, porque temos situações, às vezes, um pouco constrangedoras por não sabermos exatamente o que significa cada uma das palavras. E eu mostrei-te um vídeo, aliás, eu iniciei o vídeo e não consegui terminar de te mostrar aquele vídeo e gostava de só vermos qual era o erro que aquele maestro, o maestro Vitorino de Almeida, dava, o erro que ele deu quando viveu em Áustria, quando ele era jovem e ganhou uma bolsa de estudos para ir para a Áustria estudar, e eu gostava de contigo, assim rapidamente, vermos o vídeo e percebermos qual era o erro dele, só porque também é engraçado e para terminarmos aquele assunto, para não ficar assim um pouco pendente, ok? Vamos lá então. Pergunta que me é feita com muita frequência. Quando chegaste a Viena, sabias falar alemão? Não sabia nada. Quando cheguei de facto a Viena, eu não percebia nada de alemão. Saberia talvez dizer ja ou nein. A minha mãe falava alemão, mas nunca me ensinou nada. A única coisa que eu me lembrava que a minha mãe me tivesse dito era que a palavra bitte era aquela que se utilizava para uma pessoa se dirigir delicadamente a outra. E antes de perguntar qualquer coisa, dizia bitte, e depois tentaria por gestos ou em qualquer língua fazer a pergunta. Também me lembrava que ela me tinha explicado que bitte servia para nós darmos a entender que não tínhamos percebido o que nos tinham dito. A pessoa dizia-nos uma coisa e a gente dizia bitte, ou seja, o quê? Bem, de uma forma delicada. Mas a minha mãe não me explicou, pelo menos que eu me lembrasse, que bitte também era a resposta a danke, que é obrigado. Ou seja, a pessoa diz obrigado, de nada. Danke, bitte, significava de nada. Eu não sabia isso. Cheguei a uma pensão, foi a primeira noite que dormi em Viena. À saída da pensão, na primeira noite em que cá estive, como já disse, eu quis-me despedir delicadamente da senhora e disse Auf Wiedersehen und danke. E a senhora disse, bitte. Se ela não percebeu, danke, bitte. Disse, acho que estou a dizer bem, danke, bitte. Disse, se calhar tem que dizer muito obrigado, que é danke schön. Eu disse, danke schön, bitte schön, danke schön, bitte schön, danke, bitte, bem. Vocês imaginam o que não foi? A mulher chegou a estar furiosa comigo, pensava que eu estava a gozar com ela. Enfim, são calinadas que se dizem quando se não conhece uma língua. Então, este vídeo é um vídeo assim divertido, que o maestro fala sobre uma situação que viveu. Portanto, ele sabia que bitte significava desculpe, por favor, e sabia que significava o quê, mas não sabia que significava de nada. Ou seja, quando ele diz danke, a senhora diz bitte, ou seja, de nada. E ele não percebia, pensava que ela dizia o quê? E ele voltava a dizer outra vez, danke. Enfim, portanto, isto tudo para concluirmos que esta situação engraçada, que levou quase a uma discussão uma discussão não, aqui assim a um pequeno mal-estar entre o maestro e a senhora da pensão, faz-nos refletir que é realmente importante sabermos o significado das palavras. Portanto, vamos recuperar aqui uma palavra que eu usei na aula passada, que era desavergonhado. Temos que saber que desavergonhado não é o contrário ou o antónimo de envergonhado. Portanto, é preciso saber estas pequenas questões relacionadas com a língua, com o vocabulário, para depois conseguirmos comunicar de forma correta, sem cairmos aqui nestes pequenos erros, que também não são graves, obviamente, mas que às vezes podem ser evitados. Eu, na aula passada, quis lançar-te um desafio, e agora sim vamos entrar na aula de hoje, que era perguntar-te qual era a língua mais falada do mundo. E também queria ter-te perguntado quais eram as línguas mais influentes. Eu não tive tempo, não é grave, vamos aqui ouvir um áudio, que é que estejas atento e que tentes ver as respostas a estas perguntas.
qual é a língua mais falada em todo o mundo e quais são as 3 línguas mais influentes. Portanto, eu não quero todas, obviamente, só quero aqui as 3 mais influentes. Vou-te pedir que estejas atento ao áudio e que tentes perceber qual é a resposta. As línguas do mundo. Já pensaste alguma vez no número total de línguas que existe no mundo? Em todo o mundo, há 7.099 línguas vivas, ou seja, línguas faladas hoje em dia. O número de línguas vivas varia consoante as partes do mundo. Assim, a África tem 2.144 línguas, Américas 1.061 línguas, Ásia 2.094 línguas, Europa 287, Pacífico 1.313 línguas. O país em que se fala mais línguas é a Papua Nova Guiné. Este país sozinho tem 838 línguas. O inglês é a língua com mais influência em todo o mundo, ou seja, é a língua que se fala na área dos negócios e nas universidades. A seguir vêm o francês e o espanhol. O português é falado por 263 milhões de pessoas. É a 4ª língua mais falada no mundo. A primeira é o mandarim. Apesar de haver muitas línguas, mais de 7.000, o problema é que 13% dessas línguas está a morrer, porque há cada vez menos pessoas que as falam. Então, eu acho que foi mais ou menos compreensível o áudio e conseguiste tirar as respostas a estas perguntas. No final do áudio, a pessoa que está a falar diz que há mais de 7.000 línguas faladas no mundo e eu tinha-te falado disso na aula passada. Mas afinal, qual é a língua mais falada em todo o mundo? Tu conseguiste perceber? A resposta é mandarim. Mandarim é uma das línguas faladas na China, ok? Existe outra que é o cantonês, mas a língua mais falada no mundo é o mandarim, ok? E quais são as 3 línguas mais influentes? O português não é uma delas. É o inglês, como tu deves imaginar, é o espanhol e o francês. Portanto, são estas as 3 línguas mais influentes no mundo. O inglês, o espanhol e o francês, ok? Eu disse-te que vamos continuar aqui com este tema das línguas e vamos aprender a fazer um resumo. Portanto, vamos continuar a falar aqui sobre a importância de aprender uma língua estrangeira, mas o nosso objetivo aqui é aprender a fazer um resumo. Eu sei que isto de fazer um resumo é difícil, porque tudo o que engloba a escrita, portanto, tudo o que se refere à escrita é sempre um pouco mais difícil do que a oralidade, por assim dizer. Mas é importante. E por ser importante, vamos trabalhar isso hoje. E não é só importante em língua portuguesa, ok? Lembra-te que em outras disciplinas, como as ciências, a geografia, a história, o teu professor pode pedir-te para fazer um resumo. E quando o professor te pede para fazer um resumo, ele tem 2 objetivos. Primeiro, quer que leias o texto. Para fazeres um resumo, tens que ler um texto. E depois ele quer ter a certeza que tu percebeste esse texto que tiveste a ler. Portanto, ao fazeres um resumo, tu mostras logo se percebeste ou não o que acabaste de ler. Mas, para escrever um resumo, são precisas aqui 3 coisas importantes. É preciso vocabulário, portanto, precisas de perceber todas as palavras do texto que queres resumir. É um exercício de leitura, ok? Depois temos, também é importante para escrever um resumo, as frases. Precisamos de frases curtas, simples e claras. Um exercício de escrita novamente. E depois, o texto. Ver qual é a estrutura do texto que queres resumir. Portanto, também aqui um exercício de leitura para depois conseguirmos escrever. Portanto, estes são os três grandes campos quando nós queremos fazer um resumo. Temos de ter atenção ao vocabulário, perceber todas as palavras, obviamente. As frases, temos que escrever frases curtas, simples, claras, não repetir nada ou evitar ao máximo repetir o que está dito no texto original, portanto, arranjar sinónimos. Lembras-te o que é um sinónimo? Portanto, palavra que significa exatamente a mesma coisa. E, por fim, perceber qual é a estrutura do texto que queres resumir. É muito importante termos estes 3 pontos na nossa cabeça. Portanto, é importante termos isto muito, muito claro, ok? Mas eu estou aqui a falar de resumos, o que é importante num resumo, mas não te disse ainda como é que se faz um resumo. Vamos lá então ver como se faz um resumo. O que é que nós devemos fazer para escrever um resumo? Nós temos que começar com começamos com uma frase que diz quem é o autor, qual é o título do texto que estás a resumir e o tópico principal ou objetivo do texto. Para que é que o autor escreveu esse texto? Portanto, temos que ter isto claro. Começamos o nosso resumo, respondendo a estas questões. Quem é o autor?
qual é o título do texto que estás a resumir e qual é o tópico principal ou objetivo do texto. E depois, nas frases seguintes, portanto, na continuação do nosso resumo, com frases curtas e claras, devemos seguir a ordem dos subtópicos ou partes do texto original. E, por fim, devemos escrever a frase final. Esta frase deve apenas repetir o tópico principal do texto. Portanto, é fácil, tens que dividir o teu resumo em 3 grandes partes. Uma primeira, em que falamos do autor, o título do texto e o tópico principal do mesmo. Depois, na segunda parte do nosso resumo, a ordem, temos que seguir a ordem dos subtópicos ou das partes do texto original e, por fim, escrever uma frase final em que se deva apenas repetir o tópico principal do texto. Portanto, é, mais uma vez, reforçar esta questão. E o que é que não devemos fazer quando escrevemos um resumo? Não devemos usar palavras do texto, ou tentar usar o menos possível. Vamos arranjar sinónimos, dar a volta ao texto. Não devemos nunca dar a nossa opinião nem fazer comentários. Estamos a fazer um resumo, não estamos a fazer um texto de opinião. E por isso não vamos fazer comentários, não é? Vamos só limitar-nos a resumir aquilo que lá está escrito. A não ser que nos seja pedido, mas isso já é outra questão. E não devemos usar verbos no passado. Todos os verbos devem estar no presente. Portanto, também é importante perceberes isto. Usamos os verbos no presente e não no passado. Vamos esquecer os verbos no passado quando fazemos um resumo. Para escrever um resumo, vamos precisar de algumas palavras. Obviamente que isto não é assim, não é taxativo. Eu vou-te só dar aqui alguns exemplos, mas são exemplos importantes. Portanto, os verbos sinónimos do verbo dizer é importante. Portanto, o autor refere, o autor menciona, o autor explica, o autor indica, exemplifica, sugere, defende, mostra, o autor salienta, destaca, acrescenta, propõe, recomenda, considera. Isto são só aqui alguns exemplos de sinónimos do verbo dizer que nós podemos usar no nosso resumo. Os mais normais de se usarem, ou aqueles que nós normalmente usamos mais, é refere, indica e mostra. Isto tudo para não estarmos sempre a dizer o autor diz, o autor diz, o autor diz, o autor diz. Isto fica muito cansativo e não é isso que pretendemos. E palavras que indicam a ordem porque o autor refere os tópicos do seu texto. Primeiramente, no início, o autor começa por, depois, seguidamente, de seguida, no momento seguinte, ou para terminar, finalmente, por último, por fim, o autor termina o seu texto referindo. Portanto, temos aqui algumas palavras, expressões que nos vão indicar a ordem pela qual o autor falou no seu texto, não é? Começa o texto a dizer primeiramente o autor diz isto, depois ou seguidamente ele refere isto e por fim ele conclui com isto. Portanto, temos aqui estes três exemplos, três exemplos, que tem mais do que um exemplo em cada um deles, obviamente, de palavras que podemos usar quando fazemos o nosso resumo para que se perceba qual foi a ordem que o autor falou sobre aquela informação no texto, ok? Mas eu estou aqui a falar de como é que se faz um resumo, para que é que serve um resumo, mas eu quero mesmo contigo é fazer um resumo. Obviamente que isto vai ser uma atividade um pouco longa, trabalhosa, mas vai ter que ser. Portanto, eu vou-te mostrar um texto longo. Nós não podemos fazer um resumo... Nós podemos, mas eu não vou fazer contigo um resumo de um texto muito curto, porque senão ias ficar com um resumo ultra curto, muito, muito curto, quase que uma frase. Portanto, eu vou passar um texto, ele é longo, ok, mas depois vamos trabalhá-lo, tendo em conta todas estes tópicos que aqui tivemos a avaliar. Portanto, eu vou-te mostrar um resumo, eu quero que estejas atento, um resumo não, um texto. O texto tem áudio, portanto, tu vais acompanhar a leitura com um áudio, não sou eu que vou ler, e depois vamos sim tentar fazer um resumo a partir deste texto. Vamos lá então. O desenvolvimento de uma língua franca. A diversidade linguística e a proliferação das línguas minoritárias através da história levaram ao crescimento das línguas francas. Na sua obra The Encyclopedia of Languages and Linguistics, Asher define língua franca como qualquer forma de linguagem utilizada como forma de comunicação entre falantes de diferentes línguas. Os termos língua comum, língua de contacto e língua auxiliar são igualmente utilizados para expressar a mesma ideia. A título ilustrativo, poderíamos considerar
uma empresa alemã que, ao estabelecer-se num outro país, por exemplo, na Tailândia, escolheria adotar uma terceira língua diferente do alemão ou do tailandês como meio de comunicação entre empregadores, empregados e colegas de trabalho de diferentes origens linguísticas. Uma opção possível seria a língua inglesa. Nesse caso, o inglês seria considerado a língua franca ou a língua de contacto. Apesar da definição de Asher mencionar falantes de diferentes línguas, o conceito de língua franca é extensível às línguas utilizadas na comunicação entre falantes de dialetos mutuamente ininteligíveis, como é o caso do chinês mandarim na China. A história fornece-nos vários exemplos de línguas francas. O exemplo mais imediato é o latim, que foi largamente utilizado como língua franca, tanto dentro como fora da Europa, durante o período do Império Romano. Na verdade, mesmo após a queda do Império, o latim continuou a desempenhar um papel importante como língua franca em diversos domínios como o religioso, o educativo e o legislativo. Um outro exemplo, ainda anterior ao latim, é o do grego koiné, que se espalhou no tempo das conquistas de Alexandre o Grande. Era necessária uma língua comum que, em primeiro lugar, facilitasse a comunicação entre as tropas oriundas de regiões da Grécia com dialetos diferentes e que, em segundo lugar, fosse usada pelos habitantes das cidades conquistadas pelos gregos, para que estes pudessem comunicar com os seus ocupantes. Mais recentemente, em particular entre os séculos XVIII e XIX, podemos também apontar o alastramento do francês como língua franca entre a elite europeia, principalmente nos meios artísticos e literários, bem como no meio diplomático. Sabemos então que certas línguas receberam o estatuto de língua franca em diferentes épocas da história e que estas se desenvolveram ou foram adotadas em resposta à necessidade de criar um meio de comunicação entre indivíduos de diferentes origens linguísticas. A necessidade de comunicar com falantes de outras línguas continua a ser uma constante no mundo moderno. Esta é uma noção que transparece tanto no desejo de interação com os povos vizinhos, por parte de uma pequena população que possui um dialeto distinto, em particular para fins comerciais, como, num sentido mais alargado, no contacto que se estabelece entre interlocutores dos 4 cantos do mundo, à conversa num chat de internet. Em ambos os casos, é necessária uma língua comum. Então, temos este texto, que eu disse que era um pouco extenso, portanto, eram 3 slides que tu tinhas que acompanhar a leitura e a audição. E este texto, que tem como título O Desenvolvimento de uma Língua Franca, é da autoria de Isabel Casanova e é retirado de um livro que se chama O Destino das Línguas, que futuro no espaço da União Europeia. Portanto, temos aqui temos o título do texto em concreto e temos a autora Isabel Casanova. E agora vamos tentar fazer um resumo, mas antes disso vamos analisar este texto por partes, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que tens de fazer é ter a certeza que conhece o significado de todas as palavras e expressões do texto, obviamente. Como é que vais saber? Ou consultas um dicionário, ou vais à internet a um dicionário que esteja online, ou então, neste caso em concreto, eu vou-te ajudar, ok? Mas podes, quando estás sozinha a fazer este exercício, fazes exatamente assim, ou vais ao dicionário, um dicionário físico, ou vais à internet, a um dicionário que esteja disponível na internet. Vamos lá então. Diversidade linguística é conjunto de línguas diferentes. Proliferação, a ação de proliferar ou espalhar-se. Línguas minoritárias são línguas próprias de uma minoria. A título ilustrativo, portanto, título ilustrativo é, por exemplo, obviamente que as palavras que eu aqui te estou a mostrar no quadro são aquelas que eu acho que tu provavelmente vais achar mais difíceis. Podem ser outras, mas eu selecionei aquelas que eu achei, aliás, que tu não saberias. Conceito. O que é conceito? O conceito de língua franca é o mesmo que ideia. É extensível, pode estender-se a dialetos, língua falada numa região.
mutuamente ininteligíveis é o mesmo que os falantes do dialeto A não entendem os falantes do dialeto B e vice-versa. Portanto, é isso que significaria uma coisa ininteligível. Não queria sair. Tropas oriundas. Exército que vem de um determinado lugar. E, por fim, no último slide, elite, e nós falámos disto numa das aulas passadas, é o grupo de pessoas muito valorizado numa sociedade. Meio diplomático, grupo e relações entre pessoas que representam oficialmente o seu país o seu país noutro país, portanto, são os diplomatas. Que transparece, é que se vê ou que se nota, interlocutores, pessoas que falam com outras e, em ambos os casos, nos dois casos. Portanto, o primeiro ponto está despachado. Vimos as palavras que provavelmente tu não conhecias. O segundo ponto, aquilo que devemos ver em segundo lugar, é perceber e ter a certeza de qual é o tópico, não é? E qual é o tópico deste texto? Qual é o assunto geral, o tema geral? Neste texto, aqui, há uma palavra que se repete muito ao longo do texto e provavelmente é este o tópico. Queres ver qual é? Língua franca. Está logo no título, desenvolvimento de uma língua franca. Línguas francas, outra vez, 3 vezes na primeira página. Ocorre mais 4 vezes e aqui também mais 2. Portanto, ao todo, nós temos 10 vezes a expressão língua franca e aparece ela no título. O tópico é língua franca, ok, já percebemos, aqui não há dúvida. Aqui a autora, a Isabel Casanova, parece que está a explicar o que é isto da língua franca. Portanto, aqui no texto o tópico é língua franca e o que parece é que a autora quer explicar o que é isto de língua franca. E, por fim, o terceiro ponto que temos que ver é qual é a estrutura do texto, como é que ele está organizado nas suas partes. Mas como é que fazemos isto? Há aqui algumas palavras no texto que nos vão guiar nesta tarefa. Então, vê, nós temos aqui as palavras define, portanto, logo aqui na primeira página, e também temos a palavra definição. Parece que na primeira parte do texto a autora procura definir o que é uma língua franca. Eu cortei o texto porque agora entramos na segunda parte do texto e na segunda parte do texto a autora fala de história, de como é que era isso de língua franca nos tempos passados, no tempo do Império Romano e Grego e depois nos séculos XVIII e XIX. Então, aqui a autora está a explicar quais eram as línguas francas no passado. Temos ali a cinzento. E, por fim, portanto, temos aqui 3. O texto tem aqui, estruturalmente, temos 3 tópicos para avaliar. E, por fim, ela vai... ainda continuava aqui, desculpem, neste parágrafo. Ela vai falar do que se passa atualmente, no presente, em relação às línguas francas. Portanto, num primeiro ponto ela tenta definir língua franca, no segundo ela refere as línguas francas no passado e, por fim, ela vem falar de língua franca nos tempos atuais, portanto, atualmente. Então, nós já sabemos as palavras do texto, já sabemos a autora, o título e o objetivo do texto, já sabemos a estrutura ou as partes do texto. Na primeira parte, definição de língua franca. Na segunda parte, línguas francas no passado. E na terceira parte, línguas francas no presente. Achas que estamos preparados para fazer um resumo? Eu acho que sim, obviamente que eu te vou ajudar. O texto é longo e tu vais ver que o resumo que nós vamos fazer aqui juntos não vai ser assim tão longo. Queres ver? Então o resumo a este texto que ouvimos poderia ser alguma coisa como: Isabel Casanova, no texto com o título Desenvolvimento de uma Língua Franca, tem por objetivo explicar o conceito de língua franca. Por isso, começa por definir este conceito. Uma língua franca é, então, qualquer língua que possa ser usada por falantes de outras línguas para se entenderem entre si. A seguir, a autora mostra como, no passado, sempre houve línguas francas e dá exemplos: o latim, o grego e o francês. Por último, Casanova refere que, atualmente, as pessoas continuam a usar a língua franca nos seus negócios e para comunicar na internet. A língua franca é o que permite a comunicação entre os povos. Um resumo muito curtinho, pouco mais de
nem chega a 10 linhas, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então vejamos, temos a primeira frase, onde ela diz logo o autor, o título, o objetivo do texto, está ali a cinzento, não está? E o objetivo está na continuação. Depois temos uma segunda parte, ali está isolada ali naquele quadrado, não é um quadrado, mas naquelas linhas azuis. Temos uma segunda parte, e nesta segunda parte eu digo brevemente aquilo que a autora diz, parte por parte. E lembram-se que eu falei de algumas palavras que nós podíamos dizer. Começa por, portanto, no início, a seguir, por último. Lembram-se desta questão, que é importante termos em atenção este tipo de palavras que podemos usar quando fazemos o nosso resumo. E, por fim, a autora tem a sua frase conclusão. A língua franca é o que permite a comunicação entre uns povos. Eu acredito que depois de ter visto este resumo, que seja talvez mais perceptível para ti, que fazer um resumo não é um bicho de 7 cabeças e que pode ser alguma coisa fácil. O mais importante é nós percebermos o que é que o texto quer dizer, qual é a mensagem que nos quer passar e depois avaliar assim parte por parte. Claro que é um trabalho que demora, é um trabalho extenso, de toda a forma, não acho que seja difícil. Mas vale a pena sempre relembrar, para escrever um resumo, o que é que precisamos. Precisamos de verbos sinónimos do verbo dizer. Portanto, referir, indicar, mostrar são os mais usados, mas há outros tantos ali que tu consegues ver, como mencionar, explicar, exemplificar, sugerir e outros tantos. É também importante as palavras que indicam a ordem porque o autor refere os tópicos no seu texto. Primeiramente, no início, o autor começa por... Depois, seguidamente, de seguida, no momento seguinte, ou finalmente, por fim, por último, o autor termina o seu texto referindo. No resumo que nós fizemos aqui, temos logo, começa por, seria o primeiro, aqui na primeira linha do ponto 2. A seguir, a segunda linha do ponto 2. Por último, quarta linha do ponto 2, portanto, finalmente, por último, por fim. É importante nós termos claro na nossa cabeça que estas palavras são importantes para quando nós fazemos um resumo. E pronto, temos a nossa atividade do resumo feita. Eu acho que talvez seja uma atividade um pouco difícil, obviamente. Eu não te vou mandar nenhuma tarefa, nenhum desafio para casa, mas sugiro-te que nestas férias que estão à porta, que tentes não só fazer um resumo, acho que é importante se leres um livro ou se leres alguma coisa que te interessa, uma notícia, por exemplo, estás a fazer um resumo por escrito, para treinares a escrita e também depois, imagina, a tua mãe pergunta-te, olha, essa notícia é sobre o quê? E tu, quando vais falar sobre a notícia, vais resumir aquilo que leste. Portanto, também temos esta parte de treinarmos a oralidade, não é? Sabermos também dizer ou resumir aquilo que lemos sem escrever. Portanto, é importante as duas questões. Eu não te vou lançar nenhum desafio, como eu te disse, mas acho que deves tentar fazer isto durante as férias que são grandes, portanto, tens tempo de ir fazendo esta atividade, se tu quiseres. E mais do que esta atividade, eu vou-te pedir que durante estes meses de férias tentes relembrar-te daquilo que nós falarmos aqui, tentares pôr em prática. Não é trabalho de casa, digamos, quando não tens nada para fazer, olha, lembra-te, vou treinar um pouco o meu português. Não só o falado, porque eu acredito que tu tenhas amigos portugueses e que fales português com eles, mas também o português escrito, portanto, tentes, e também a compreensão da leitura, tentes ler, tentes escrever, e assim terminamos a nossa aula com esta espécie de desafio. Mas antes de terminar a aula e antes de eu te desejar umas boas férias, eu também gostava de agradecer a umas pessoas que me ajudaram a preparar estas aulas, portanto eu não faço este trabalho sozinha, e que tu ouviste uns áudios muitas vezes, e houve pessoas que me ajudaram, e foram estas pessoas. O Miguel Roque Dias ajudou-me, o Manuel Ribeiro, o Afonso Ribeiro, a Manuela Alcântara, a Sofia Alcântara, a Laura Martins e a Ana Paula Gonçalves e o Acácio Gonçalves. Nem todos são professores. E também temos algum apoio técnico aqui com esta coisa das gravações dos áudios, o Mário Alcântara e o Paulo Martins. Gostava de lhe agradecer antes de me despedir, porque este trabalho aqui não foi feito só por mim. Também havia outra professora, a professora Ana Josefa, que dava outro nível de português, língua não materna, e nós também fomos nos ajudando uma à outra. Portanto, é importante referir que este trabalho não foi feito só por mim, eu só dei a cara no final de contas. E com isto eu despeço-me. Espero que tenhas umas ótimas férias e talvez nos encontremos no próximo ano letivo.
umas boas férias, fica bem e diverte.